Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Podem se assentar. Em primeiro lugar, como sempre, devemos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos. Agradeço a Deus por ter me trazido a essa casa. Trago o abraço do pastor-presidente da sede de Florianópolis, pastor Josué Cipriano. Viemos com a bênção dele. Transmito o abraço, então, ao pastor Hebron, na presença do seu vice. Irmão Josué, que teve muita paciência comigo, tentou contatos comigo, vários, eu não respondia. Peço perdão por esse aumento da sua pressão, mas o toque retal é depois. Tá? Então, só para descontrair, né? Estou vendo um monte de gente nervosa, porque teve um monte de exame lá agora, não teve? O toque retal é no final. Mas a gente resolve isso depois. E o dedo não vai ser o meu. Pode ficar tranquilo. Agradeço a minha esposa. Eu não costumo ir a nenhum lugar sem ela. A quem tem tido paciência de... Quando eu tenho um compromisso na casa do Pai, eu fico extremamente nervoso. Faço com diligência aquilo que me é pedido. Então, agradeço a presença dos irmãos. E trago um pouco da palavra de Deus naquilo que é cuidar da nossa saúde. Se nós lermos em Timóteo, na carta de Paulo a Timóteo, na primeira epístola dele a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 16, vocês lerão lá que Paulo diz a Timóteo assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Portanto, cuidar do nosso espírito, através da nossa sã doutrina, mas também é preciso que nós cuidemos da nossa saúde física. Aliás, se existe uma situação que eu creio que nós, cristãos, talvez negligenciemos um pouco, é o cuidado com a nossa físico, com nossa saúde física, às vezes até interpretando que como o nosso Senhor Jesus, Ele cura, como nós sabemos que Ele é fazedor de milagres, talvez nós confiemos muito nesse projeto, nesse propósito, nessa verdade cristã de que nós confiamos que Ele nos cura. Então, por vezes, nós deixamos e negligenciamos a nossa saúde, talvez não entendendo que quando Sílado estava enfermo, Paulo mandou que ele se cuidasse. Paulo poderia ter orado ali por ele, ter colocado a mão sobre ele e curado. Mas algumas coisas são da nossa responsabilidade. Então, a vinda até aqui, através do Espírito Santo, porque eu me recuso a subir em qualquer altar se ele não estiver comigo, é para trazer para os irmãos, obviamente que o tema principal é sobre câncer de próstata, mas eu creio que a gente pode hoje aproveitar a oportunidade de estarmos juntos e falar um pouquinho mais amplamente sobre o que é a saúde do homem. Quais são os aspectos de ter saúde do homem, né? Então, a gente vai, através de alguns slides, talvez os irmãos consigam enxergar. Eu vou acompanhando por aqui, porque eu não enxergo bem de longe. Vocês vejam o perigo que a minha esposa corre na volta para Florianópolis, né? Eu já não estou bem. Então, estamos aqui para falar da saúde do homem, nesse mês chamado Novembro Azul. Mês passado eu estava de rosa, e hoje eu estou de azul, né? Aqui na Assembleia de Deus e Sara. E primeiro nós vamos definir o que é saúde, né? O que é saúde, né? Os irmãos estão vendo lá, né? Está um pouco pequeno, mas vamos tentar ver. Então, saúde, para a OMS, para a Organização Mundial de Saúde, significaria um estado completo de bem-estar físico, mental, social e não necessariamente ausência de enfermidade ou doença. Eu incluiria, e aqui nós já vemos como é que o mundo se coloca diante do que é o bem-estar de modo geral, eles excluíram o espiritual. Eu incluo o espiritual. Então, para mim, saúde é você estar bem fisicamente, mentalmente, socialmente e creio que principalmente espiritualmente. Mas o OMS tirou o espiritual e colocou só os outros três, a gente respeita, né? Quem sabe um dia nós podemos estar vendo essa definição ser um pouco amplificada por esses homens, né? Muito bem, eu vou trazer só alguns dados populacionais referentes ao Brasil. Hoje nós temos algo em torno de 208 milhões de habitantes no Brasil,
sendo que desses nós temos algo em torno de 52 milhões de homens entre 20 e 59 anos. Aqui, quando a gente fala de saúde do homem, por uma razão apenas epidemiológica, ou seja, por uma razão de colocar em grupos separados, os homens acima de 60 anos já vão para o grupo de idosos. Mas o que nós vamos falar aqui hoje serve totalmente para essa população. Apenas algumas afecções médicas são mais frequentes nessa idade, nessa faixa etária, do que em outras faixas. Isso nós veremos mais adiante. Na população de Santa Catarina, então, nós temos 1.800.000.000 de homens entre 20 e 59 anos. A divisão é mais ou menos parelha, mas temos entre 20 e 29 anos 570.000 homens, 490.000 homens entre 30 e 39, 450.000 homens entre 40 e 49 e 320.000 homens entre 50 e 59 anos. Seus irmãos repararam, vai declinando, né? O que é natural, com o envelhecimento, a gente vai adoecendo, então, com certeza, se a gente colocasse aqui o grupo de 60 anos, nós teríamos também um número inferior a 350. Mas é só para mostrar que nós temos um número bastante significativo de homens no estado de Santa Catarina. As principais causas de morte no Brasil, geral, independente do sexo, são, pela ordem, doenças do aparelho cardiovascular, ou seja, doença do coração, né? Infarto, AVC, né? Aneurisma, aterosclerose, então doenças do coração. A segunda causa são as neoplasias, o câncer, sendo que o mais comum, aparelho respiratório, depois aparelho digestivo, mama e próstata. A terceira causa, fatores externos. O que são fatores externos? Violência. Por incrível que pareça, no Brasil, a terceira causa de morte é violência, homicídio, acidente de trânsito, principalmente a gente vai ver numa faixa mais jovem, né? Doenças infecciosas, temos a AIDS ainda como sendo um problema muito sério, principalmente na região sul, né? E doenças metabólicas, aqui eu coloco a diabetes como algo extremamente significativo ainda na população geral. Mas entre os homens, como é que isso se organiza? Como é que a gente, do que nós homens temos morrido, né? A causa externa, por incrível que pareça, é a mais frequente. Ou seja, o que mais mata homem no Brasil é violência. O que mais mata homem no Brasil é acidente de automóvel e homicídio, por incrível que pareça. Vejam que são mortes evitáveis, né? E sabemos disso. Nós, cristãos, temos tentado levar a eles, ao mundo, uma palavra de amor, uma palavra de mudança de comportamento, mas aqui está o reflexo, na minha opinião, de um mundo sem Deus, né? A segunda causa em homens, doença do coração, ou doenças do aparelho cardiovascular. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. A terceira causa, câncer, da qual é o tema principal nosso hoje, que é a próstata no final. Depois vem doenças do aparelho digestivo, então, estômago, esôfago, intestino, né? A gente vai especificar um pouquinho. Doenças infecciosas e as chamadas doenças metabólicas. Então, para nós homens, esses seriam, então, as doenças mais comuns que afligem, independente aqui da faixa etária, que a gente também vai ver conforme a faixa etária. Mas reparem que é chocante para mim, causas externas, né? Quer dizer, o homem está se matando. O homem está se matando na violência, o homem está se matando no trânsito. Vindo para cá hoje, comentei com a minha esposa, um carro passou por nós, eu falei, para que isso? Para que isso? Né? Como o automóvel vira uma arma. E o automóvel é uma coisa tão interessante que um certo homem que tem uma natureza homossexual, certa vez comentou comigo que no carro dele ele fica até macho. Ou seja, como ele tem um carro grande, um carro dessas Pajero, um carro de, né, caminhonetona, ele disse, naquele meu carro eu me sinto até homem. Quer dizer, como o automóvel tem uma representação psíquica, psicológica, incrível para o homem, né? Como tem homens que ficam corajosos atrás de um volante, né? E, infelizmente, isso tem sido, então, causa de morte, né? E é a principal causa. Mas vamos lá.
Então, na região sul, especificamente na região sul, quais são as causas mais frequentes? Causas externas, homicídio, acidente de automóvel. Depois, acidente cardiovascular, ou seja, doenças do coração e dos seus sistemas, muito próximo do câncer. Então, disparado, assim, numa diferença muito grande, doenças de violência em relação às neoplasias. E em Santa Catarina, especificamente nosso estado, causas externas, e aí inverte. Câncer mata mais do que o coração. Uma coisa interessante que a gente vai ver sobre o câncer é que, no Brasil, a região que tem mais câncer é a região sul, comparado à região sudeste, região nordeste e norte e centro-oeste. Então, nós da região sul, e daí porque que talvez para nós especificamente o Novembro Azul seja tão importante, né? Nas causas externas, acidente terrestre mata principalmente homens entre 29 e 40 anos. Então, homens de 29 e 40 anos, se você sair daqui dirigindo, saiba que você pode estar correndo risco maior do que morrer do coração. Morrer com mais risco do que morrer de câncer. Mas como assim? Não, é isso que a gente tem. Estatisticamente, é isso aqui. Então, quando a gente sai de carro, não é porque eu corro, é que alguém corre. A gente até brinca, né, que se quer morrer, morre sozinho, não leva ninguém, né? Mas a verdade é que nós temos que tomar cuidado. E se alguém aqui acha que quando a velocidade máxima é 100 km por hora e você bota 110, tenha certeza, o anjo saiu do carro. Não vai com você. Até porque, se nós somos cristãos, nós obedecemos às regras, né? Então, causas externas. Homicídios entre 20 e 40 anos também. Sendo que, no Paraná, por incrível que pareça, tem mais acidente de automóvel do que Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e homicídio, o Rio Grande do Sul hoje tem mais que o Paraná e Santa Catarina. Então, na região sul, sim. No Brasil, o estado mais violento é o Rio Grande do Norte. Há 10 anos atrás era Alagoas, né? Era a terra do Collor. Agora é o Rio Grande do Norte. Seguido do Ceará, que a gente tem visto aí o aumento de violência naquela região. O Comando Vermelho foi para lá, se isso tem relação ou não, eu não posso afirmar, mas provavelmente deve ter. Pernambuco e Alagoas, ou seja. E a terceira causa externa, nós vimos ontem a fatalidade com aquele apresentador de televisão, o Gugu, Augusto Liberato, que a terceira causa externa de morte entre homens é queda, cair. Ou seja, o que aconteceu com o Gugu ontem é causa frequente entre nós, homens. Normalmente porque nós fazemos atividades de risco, né? Quando a caixa d'água dá problema, quem sobe lá somos nós, né? A mulher fica embaixo, né? Então quem cai somos nós, né? É provavelmente por isso. Eu raramente conheço pintora. Eu conheço muito pintor. Pintor sobe escada, ele cai, né? Então, assim, provavelmente tem relação com a ocupação que nós, homens, ocupamos na sociedade. Mas essa é a terceira causa mais frequente. Então, entre as causas de morte entre os homens, vamos falar um pouquinho do que são as doenças do aparelho cardiovascular. A primeira e principal é o infarto. É a doença coronariana. O que é a doença coronariana? O coração tem uma artéria, duas artérias importantíssimas, que alimentam o coração para que ele bata. Uma é a coronária esquerda, outra é a coronária direita. Essa coronária esquerda, ela se divide em várias ruas. É como se você tivesse uma avenida e várias ruas. Elas entopem. E quando elas entopem, o sangue não passa por ali. Você imagina aqui a Avenida Búrigo, que parece que é a principal avenida. Então, essa é a coronária esquerda. Aí eu entrei na JK, é a diagonal. Aí, daqui a pouco, tem outra entrada, é a circunflexa. Então, são nomes que as artérias têm. E aí, imagina um congestionamento na Búrigo. Não passa nada lá para frente. Então, dependendo da área do coração onde tem essa lesão, você tem todas as vias atingidas ou vias menores. Mas tudo isso vai resultar numa falta de oxigênio a montante, além daquela obstrução, o que gera que aquele músculo, não recebendo oxigênio, infarta, né? Então, essa é a causa mais frequente. A segunda é o AVC, popularmente derrame, né? Então, derrame e AVC é a mesma coisa. Só que tem dois tipos de AVCs. O chamado isquêmico, que é a mesma coisa da coronária, o vaso no cérebro entope e não chega lá na frente. E o hemorrágico, que é aquele que ele rompe. Então, ele faz um AVC hemorrágico. Essa é a segunda causa mais frequente.
A terceira causa de morte, não necessariamente por si, mas pelas consequências dela, e que nós negligenciamos muito, e o irmão ali que deu 16/9, nós temos que ver se foi por minha causa mesmo, né? Que é a pressão alta. É uma doença silenciosa. Hipertensão arterial sistêmica, gente, é doença silenciosa. Eu não sei quantos que fizeram ali a aferição da pressão e deu acima de 13 ou acima de 9. Quem deu acima de 13 tem que reavaliar pelo menos mais umas 4 vezes, em dias diferentes, em momentos diferentes, sem estar com medo do toque retal depois da pregação, que estava o irmão Josias, estava, né? Não, então, veja, isso é importante, porque quando você faz uma ferição só, pode ser como diz o irmão Josias, pô, irmão João está atrasado, vai me deixar na mão, meu Deus do céu, esse homem me deixa maluco, estou deixando ele maluco há um mês já, né? Mas aí você tem uma explicação plausível, nervoso, mas às vezes não, e não se subestima isso, porque isso, chamado hipertensão arterial, que repito, é toda pressão que está acima de 13 na máxima e acima de 9 na mínima. 16/8 é pressão alta. 12/10 é pressão alta. E a gente tem que levar isso a sério, porque isso provoca infarto, isso provoca o AVC. A causa mais frequente do AVC, do derrame, é pressão alta. Então, entendo a importância de não considerar. Aí o irmão toma o remédio dele, aí vai no meu consultório e eu pergunto, irmão, tem alguma doença? Não. Tá, e a pressão? Não, eu tomo remédio. Quer dizer, quando a pressão está controlada pela medicação, significa que você teve um bom resultado no tratamento. Se você parar o remédio, ela volta a subir. E isso acontece com muita frequência. As pessoas param de tomar o remédio, porque ela corrige, acha que está curado, acha que está bom, para o remédio, a pressão sobe. E como ela não avisa que subiu, porque não é aquela história, estou com dor de cabeça, é da pressão. A gente faz muito essa associação, né? Pô, acho que minha pressão subiu, estou com dor de cabeça. A maioria das pessoas que chegam no pronto-socorro com pressão alta não estão sentindo dor de cabeça. Geralmente estão tendo dormência numa parte do corpo, num lado só. Se você tiver dormência de um lado só do corpo, com dor de cabeça, vá para a emergência. Até prova em contrário, você tem que entender que você pode estar tendo um derrame. Então, e o que salva o homem no derrame é o atendimento precoce. Então, pressão alta é muito importante para a gente manter a nossa saúde. E a gente vai falar as causas depois. Arteriosclerose é uma doença relacionada à gordura. Algumas são de origem genética, mas a maioria é de origem alimentar. A artéria vai endurecendo, a artéria vai entupindo. Isso pode dar em qualquer área do corpo, mas notadamente artérias cerebrais, artérias renais, artérias coronarianas, né? E isso vai trazer, então, um problema para nós. Né? E as doenças reumáticas do coração, que é a famosa febre reumática. É aquela criança, aquele garoto, que teve muita amidalite, muita infecção de garganta, e aquela infecção de garganta de repetição, por uma razão do que o próprio corpo produz um anticorpo e ataca a válvula do coração. Então, você tem o que a gente chama de febre reumática. Essa, então, seria uma outra causa importante de doença no coração dos homens como causa de morte. E aqui nós temos as causas, que são basicamente as que a gente sempre fala que todo homem deveria evitar. Tabagismo, que é fumo, né? Talvez nós aqui tenhamos uma população que não fume, né? Mas já teve fumante, né? Ou ainda está lutando contra esse vício do cigarro, mas ele está associado muito à mortalidade e às doenças do homem hoje em dia. Então, se o irmão está na luta para parar de fumar, que Deus o abençoe e ele consiga, porque é uma tragédia. Falta de atividade física. Eu tenho certeza de que se a gente for fazer aqui agora uma ferição de peso, 90% estão acima do peso. Nós cristãos temos uma dificuldade muito grande de controlar peso. Ainda mais pastor. Pastor magro tem algum problema, a gente geralmente acha, né? Porque pastor magro, o pastor vai na casa do irmão, o irmão serve um café, quer ser agradável, né? Aí o irmão faz lá um café, está recebendo o pastor na sua casa, que bênção, né? Aí você faz um cafezinho, bota um pãozinho, uma manteiguinha, aí o pastor chega todo constrangido, porque o médico, diz para ele, para de comer pão. E ele não pode negar, ele fica com aquela barriguinha ali, ó. Irmãos,
quando um pastor ou um presbítero, alguém for visitar você, oferece um cafezinho. Mas se ele não quiser comer o pão, não fica magoado. É uma orientação que os médicos estão dando. Às vezes a gente fica constrangido de dizer não para o irmão, que está fazendo com o maior carinho, né? Aí você diz, fala, sabe aquele médico que teve lá no Novembro Azul? Foi culpa dele. Ele mandou parar de aceitar o teu pão, né? Mas eu aceito com carinho essa água, aceito com carinho, né? Esse cafezinho. E vamos conversar daquilo que me trouxe aqui. Vamos falar de Jesus, que é o melhor alimento, porque ele é o pão da vida, né? Então, quando a gente fala de Jesus, o verdadeiro pão é esse, né? Então, tenham um pouco de tolerância com os pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, quando vão à sua casa, até mesmo irmãos visitando o irmão, que, na verdade, a gente pode estar matando ele, né? Isso é ruim. Infecções, que ainda é muito frequente, né, no Brasil. Obesidade, que eu acabei de falar. E o colesterol. E colesterol e obesidade tem a ver com o que nós comemos. Então, nós comemos mal. A verdade é essa. Nas causas da neoplasia, que a gente vai citar por alto agora, e depois nós vamos falar da próstata, região sul é a região que tem mais câncer no Brasil. Mas é uma diferença muito grande. Não pense que é assim um pouquinho mais, não. É muito mais. Não se sabe se isso tem a ver com a nossa dieta, principalmente no Rio Grande do Sul, que tem muito mais do que Paraná e Santa Catarina. Nos estados do Sul, então, Santa Catarina é o terceiro, né? Não sabemos se é o chimarrão quente, que então dá muito câncer de esôfago. A gente tem uma incidência muito grande de câncer de esôfago no Rio Grande do Sul, e o hábito do chimarrão é muito frequente aqui na nossa região. Então, talvez diminuir um pouquinho a temperatura da água, talvez seja interessante. Não temos certeza dessa evidência, mas é o que mais se levanta como hipótese, né? Não estou falando para não tomar o chimarrão, estou falando para, de repente, só baixar um pouquinho da temperatura, não fazer ela tão escaldada, né? Porque pode queimar a mucosa do esôfago. Essa é uma tese. Os defumados, que é outra tese, né? O consumo excessivo de carne, talvez seja outra tese, porque nós somos uma região de agropecuária. Mas o fato é que a região sul bate em muito, né, os outros estados, outras regiões. Os tipos mais comuns. Embora nós digamos que o câncer de próstata é o que mais mata, ele não é o mais comum para o homem. Como não é? Não é. O câncer mais comum de homem é o de pele, não melanoma. São dois tipos de câncer de pele. Tem o câncer de pele melanoma, que é muito grave, é muito agressivo, e o não melanoma, que é aquele que dá em pessoas como eu, assim, né? Que branquinho, gosta de ir à praia, ou gosta de ficar no sol, ou trabalha no sol, não usa protetor, aí começa a ter aquela feridinha que dá no nariz, dá aqui na face, aí você tira, ela volta, você tira, ela volta. Se você tiver com uma lesãozinha assim, vai no dermatologista, provavelmente está com câncer de pele. Então, toda lesão que vai e volta no rosto, né, áreas expostas ao sol, né, é o câncer mais comum no homem. Mas ele, felizmente, ele é tratável, mata muito pouco, né, porque geralmente a gente se incomoda com aquela feridinha no rosto e acaba procurando ajuda. Ela não é tão silenciosa porque ela está visível. Então, acaba sendo tratável bem precocemente. Mas é a causa de câncer mais comum entre homens. Aí sim, o segundo é o que mais mata e é o mais frequente entre nós, homens, é o de próstata, seguido com o de pulmão. Se juntar com as mulheres, o pulmão é o que tem mais, mas a próstata é o segundo. Então, hoje nós estamos realmente, embora essas campanhas de Novembro Azul estejam sendo eficazes, a gente ainda tem muita dificuldade de levar os homens para fazer toque retal. Isso a gente vai ver mais à frente. Então, seguido por estômago e testículo. Então, pele, não melanoma, próstata, pulmão, estômago e testículo. Mas testículo, notadamente, e na população um pouco mais jovem, né? Então, é um câncer, mas também, graças a Deus, é um câncer hoje bastante curável. As causas: exposição a fatores de risco. Então, por que nós, homens, temos mais câncer? Porque nós fumamos mais, nós comemos pior que as mulheres, nós temos fumado mais do que elas, embora tenha aumentado a incidência de câncer em mulher, porque o tabagismo também aumentou entre elas. Hoje, né, embora hoje haja uma diminuição evidente do uso de fumo, de tabaco no Brasil, através das campanhas, daquelas campanhas de cigarro mata, ainda, infelizmente, temos ainda muito câncer relacionado ao tabagismo. A dieta, novamente, falta de atividade física. As pessoas pensam que a atividade física é ir para a academia. Não é. Para ter uma ideia, em São Paulo, o Albert Einstein, que é o melhor hospital da América Latina, um hospital de excelência, quando o nosso presidente esteve doente, ficou internado lá, eles fizeram um convênio com os taxistas,
que o Albert Einstein, o Hospital Albert Einstein, paga a corrida do táxi se você concordar em saltar 300 a 400 metros antes do ponto que você vai chegar. Só para caminhar. Né? Hoje nós somos muito sedentários. É controle remoto. A gente não faz mais esforço para quase nada. Né? Então, uma simples caminhada diária para o trabalho, em vez de ir de carro, se você está num trabalho que tem uma distância menor do que 3 quilômetros, quem sabe você se organiza e vai andando. Né? Isso pode parecer pouco, mas isso é atividade física. A ausência de atividade é a pior coisa. Então, entre levantar e trocar o canal da televisão e botar pelo controle, se levanta e vai até ali. Pode parecer pouco, mas isso também é atividade física. Né? Infelizmente, ainda temos o consumo de álcool, muito grande entre os homens. Né? E aí nós sabemos que álcool leva a problema hepático, né? Cirrose, em suma. Né? E a cirrose provoca câncer, esôfago, cabeça e pescoço. A associação de fumo com álcool tem uma incidência altíssima da chamados câncer de cabeça e pescoço. Né? Aqui eu não fiz uma apresentação para vocês, mas eu sou médico e eu tenho residência, eu tenho especialização em 3 áreas. Eu fiz residência médica em clínica, em oncologia, então eu sou oncologista, e psiquiatra. E em Florianópolis eu tenho militado como psiquiatra há 20 anos. Mas a minha formação médica ela foi muito ampla. E eu tratei muito de câncer de cabeça e pescoço, lá no Rio de Janeiro, onde eu fiz a minha vida médica até vir para Florianópolis. E a associação mais frequente é álcool e cigarro. Álcool e cigarro. Você pode ter certeza que essa é uma combinação terrível para a saúde do homem. Né? As infecções, nós temos o HPV, que é a causa mais frequente hoje de câncer de colo de útero nas mulheres, mas também dá câncer no homem, no pênis. Então, uma das causas de câncer de pênis, que dá muito frequente, é o HPV, né? As hepatites, né? Que também pode levar a cirrose e câncer, e uma bactéria no estômago. Né? Meu pai era cirurgião. Meu pai arrancou o estômago de muita gente, imaginando que a doença úlcera era uma doença provocada por nervo. Descobriu-se que é uma bactéria. Hoje se trata a úlcera com antibiótico. Mas essa bactéria ali, cronicamente mantida no teu estômago, leva a câncer de estômago. Né? Então, dos cânceres, a gente tem esse comentário a fazer. Temos as doenças infecciosas, como foi dito, AIDS, tuberculose e pneumonia. Temos as doenças do aparelho digestivo, cirrose, hepatite, doença diverticular e hemorragia digestiva. E temos as doenças metabólicas, diabetes, obesidade e dislipidemia. Mas agora nós vamos entrar naquilo que nos trouxe hoje aqui. Vamos falar de próstata. Né? O que é uma próstata? Né? O irmão sabe o que é próstata? Por que nós temos ela? Para que ela funciona? Para que ela serve? Porque eu tenho certeza que quando descobrirem um tratamento de tirar ela, e aqui eu vou falar, tem algumas mulheres lá em cima, mas elas vão entender que a conversa é com o homem, né? No dia que fizer uma cirurgia que não deixe o homem broxa e mijando nas calças, todo mundo vai tirar a próstata com 50 anos. É mais ou menos como o útero da mulher. Né? No dia que descobrir, porque é terrível, infelizmente, por isso a necessidade do irmão entender que o importante é quando a gente tem medo de encarar um piquinês, um cachorrinho, por medo de encarar um piquinês, vai encarar um Rottweiler. Né? Porque quando o câncer de próstata vem, ele vem como Rottweiler. E nós temos que encontrar ele como fosse um piquinês, pequenininho, que dá tempo de tirar ele sem tirar a próstata. Porque quando tem que tirar a próstata, a gente vai ver as consequências daqui a pouco, pode dar esse tipo de problema. E se não fosse por isso, a gente tiraria a próstata fora. Então, onde é que fica a próstata? A imagem é complicada, mas se vocês olharem ali, aquele buraco maior é a bexiga. Logo embaixo dela, rosadinho, é a próstata. Ela fica, então, encostada na bexiga e a uretra do pênis passa no meio dela. Então, que eu sei que é difícil, está longe, né? A imagem era para ser maior, mas a ideia é mostrar para vocês por que do princípio do toque retal. Por que a gente faz o toque retal? Para examinar a próstata. Por que a gente não... Né? Porque normalmente ela é tamanho de uma noz. Sabe noz, aquela que a gente usa no Natal? Ela é desse tamanho normal. Quando ela cresce, ela fica tamanho de um tomate.
Mas não do tomate cereja, tomate grande. Então, ela fica aqui atrás do osso, desse osso nosso que a gente chama de púbico, embaixo da bexiga, e a nossa uretra, quer dizer, o início da uretra, a uretra do homem tem, em média, 20 centímetros. Os primeiros 4 centímetros dela são envoltos por essa próstata. Então, ela está... Vou fazer aqui só para a irmã entender. Aqui está a bexiga, ela está aqui embaixo. Então, aqui está a bexiga, ela está aqui. E o pênis vem aqui. Então, por que é... E nós vamos entender isso, a importância disso, pelos sintomas que nós vamos descobrir. Né? Então, ela fica à frente do reto, embaixo da bexiga, e o pênis, a uretra, que é esse canal por onde sai o xixi, fica envolto por ela, lá no início do pênis. E isso independe do tamanho do pênis, independe do tamanho da pessoa. É assim a nossa anatomia. Bem, o que ela é? Ela é uma glândula. Glândula é tudo aquilo que produz uma substância. Então, nós temos a glândula da tireoide, produz o hormônio tiroidiano. A glândula da próstata, ela é exócrina, a gente chama de exócrina, porque ela bota o que ela produz para fora. E o que ela produz? Um líquido. Quando o irmão ejacula um líquido, a gente chama de líquido seminal. Esse líquido, 25% dele é produzido na próstata. 70% dele é produzido nas vesículas seminais, que é aquele capuzinho em cima do testículo, que eu não trouxe aqui. Então, a próstata tem essa função. Ela tem uma função de fazer com que o espermatozoide, que é feito no testículo, quando ele é jogado para dentro do canal para chegar na mulher, ele recebe um líquido. Esse líquido é a próstata que produz. Então, é por isso que você, quando ejacula um líquido que você percebe que ele é meio opaco e meio esbranquiçado. O esbranquiçado, geralmente, são conjunto de espermatozoides. E aquela parte mais clara é o líquido seminal que a próstata produz. Então, na hora da ejaculação, aquilo se lança, contrai e sai aquilo em conjunto. E ela produz também substâncias contra a bactéria. Então, a próstata, ela defende o nosso pênis das infecções. Então, quem já teve uma vida mundana sabe como é que é difícil, né? A gente levar uma vida sexual aí fora, no mundo, sem apresentar algumas doenças sexualmente transmissíveis, como gonorreia, clamídia. Mas a próstata, se a quantidade de homem que faz bobagem tivesse doença, a gente teria uma fila nos hospitais. Por que isso não acontece? Porque o próprio organismo produz uma substância pela próstata para produzir uma defesa local. Então, essa é uma função da próstata. E ela, então, se a gente pegasse uma noz moscada, vamos pegar um tomate para visualizar melhor. O tomate tem aquele centro dele, que é durinho. Vamos chamar aquilo de zona central. Vamos chamar onde ficam aqueles carocinhos, onde ficam os carocinhos do tomate, que é meio de zona de transição. E vamos chamar a parte da pele fora de periférica. A próstata é 75% essa parte periférica. É ali que dá o câncer. E olha o sentido do toque retal. Vou explicar por quê. Então, você pega o tomate, lá no miolo, bem no miolo, é a zona central, é onde dá as prostatites, as infecções na próstata. Aquilo que o irmão vai ejacular e sai pus. Né? Tem dor, tem febre. Né? Ali é nesse... Já na parte, que é a parte de transição, que é aquela parte onde tem os caroços, é onde vai crescer a próstata, que vai dar a próstata aumentada, que não é câncer, que nós chamamos de hiperplasia, que a gente vai falar sobre isso também, que é muito importante. Porque muita gente fica achando que a próstata cresceu só por causa de uma doença benigna e está com câncer. Mas a hiperplasia benigna, então, ela cresce nessa região. Então, como se a próstata tivesse 3 regiões diferentes, uma região é a parte externa, é onde dá o câncer. A parte intermediária é onde dá a prostatite. E a parte entre a parte interna e a parte periférica é onde dá o crescimento da próstata sem ser câncer. Uma próstata até os 40 anos, ela tem em torno de 20 gramas. Após os 40 anos, a nossa próstata cresce. Todas crescem. Todas crescem. Em menor ou maior grau, depois dos 40 anos, a nossa próstata vai crescer. Se ela vai ter câncer ou não, é uma outra história. Mas ela vai crescer. E ela fica mais pesadinha. Né? E a gente sabe que, então, após os 40 anos, a chance da gente ter uma doença chamada hiperplasia benigna da próstata, que é
próstata aumentada sem ser câncer. E isso acontece por aumento dela, ela vem com envelhecimento, não vai acontecer se você não envelhecer. Eu sempre digo que morrer é ruim, mas a alternativa é pior. Quer dizer, envelhecer é ruim, mas a alternativa é pior, que é não envelhecer, né? Mas o envelhecimento, a próstata vai crescer. Tem que ter testosterona, ou seja, tem que ter testículo, né? Se você tiver arrancado o seu testículo, você não vai ter esse problema, porque o testículo produz uma substância que nós chamamos de testosterona, né? E dihidrotestosterona. Então, é preciso a presença do testículo, do envelhecimento. Dá naquela zona de transição que eu falei, que é 5% da próstata, mas é ali que ela cresce, sem ser câncer. E outra coisa interessante, 50% dos homens acima de 40 anos têm próstata aumentada. Então, provavelmente, se a maioria do povo que está aqui tem mais de 40 anos, se a gente for fazer um toque retal, daqui a pouco a gente vai fazer, a gente vai ter... Teve gente que ficou nervosa. Calma. É tranquilo. E 80% acima de 80 anos, ou seja, reparem bem, com 50 anos, 40 anos, desculpe, acima de 40 anos, metade está com a próstata aumentada. É algo comum a nós. Nós temos que lidar com essa realidade. E se tiver 80 anos, tem alguém aqui com 80 anos? Não, 70. Entre 70 e 80. Provavelmente a próstata está aumentada. Entendeu? Está aumentada. Não quer dizer que tem câncer, mas está aumentada. É bem provável, né? E aí é interessante o seguinte, é que o tamanho dela não tem a ver com o sintoma. Porque essa é uma coisa que nós temos que ter na nossa cabeça. Ah, irmão, eu não tenho dificuldade para urinar. Não significa que a tua próstata não está grande. Ela cresceu. Só que ela pode crescer assintomática porque ela ainda não cresceu a ponto de apertar a uretra. Mas ela já cresceu. Então, não pense em sintoma. Ah, enquanto eu não sentir nada, eu não preciso ir ao médico. Não façam isso em relação à próstata. O que, na verdade, vai definir para nós que você precisa ir é aquele examezinho de sangue chamado PSA. O PSA, sim, tem uma relação com o tamanho dela. Não o sintoma. Então, esqueçam o sintoma. Ah, eu não estou sentindo nada, eu não preciso ir. Não. Doutor, vamos fazer o PSA. Tenho mais de 40 anos, vamos fazer o PSA. O PSA começou a aumentar? Dedo. É bom. Qual o limite de tamanho do PSA? Vou falar sobre isso. Aqui eu queria fazer um rápido parênteses. Eu sei que a gente tem pressa no horário, e eu quero ser rápido para a gente encerrar essa primeira fase. Eu acredito em Deus. Acredito puramente que Deus faz coisas que a gente não entende. Irmãos, há 26 dias atrás, eu senti uma coisa desconfortável na hora de ejacular. Eu nunca tinha ido a um urologista. Eu conheci meu primeiro homem faz 26 dias. Eu nunca tinha. E reparem, eu tinha sido convocado para vir aqui. Eu ia falar de uma coisa para vocês que eu não tinha vivido. Como é que eu ia falar com autoridade? Deus me botou numa situação que eu estou com câncer de próstata. Pensa num homem chorando madrugada dentro, era eu. Fui provado de várias maneiras. A gente diz que morrer é lucro. Mas eu estava preocupado em morrer, então eu ainda não estou com a minha fé tão boa assim. Me aproximou de Deus, passei a orar muito mais do que orava. Hoje eu entendi o que é, para a glória de Deus, aquela enfermidade. Mas o fato é que eu me apavorei e fui urologista pela primeira vez com 56 anos, que é a minha idade. Aí o doutor olhou para mim, fui o último, marquei por último, médico, quando vai no médico, geralmente eles deixam por último, porque tem muito papo para contar. Ele olhou para mim e falou assim, João, por que essa cara tensa? É óbvio que eu estava com medo de ter câncer. Eu olhei para ele e falei, doutor, o senhor já viu o seu dedo? Ele riu e eu me acalmei um pouco. Aí contei a minha história e tal. Aí vem a hora que a gente fica chateado, mais constrangido. Baixa a calça. Falei, como é que é? Ai, Jesus! E o medo do bichinho fazer alguma coisa que não é do nosso controle? Ai, meu Deus! E aí botou lá. Gente, é muito ruim o exame. Mas não é por causa do dedo. Você não sente nada do dedo. Eu nem senti o dedo daquele homem. Eu estava tão nervoso. Se ele enfiasse um taco de beisebol, eu acho que eu não sentia, velho. O que é chato é que ele vai fazer uma massagem na tua próstata, eu vou mostrar isso depois num desenho, e incomoda. Dá uma sensação que você vai fazer xixi na cara dele, de raiva. Né? Mas é uma sensação, quem já fez o exame sabe do que eu estou falando. Ele tem que fazer isso. E eu vou mostrar exatamente por que o toque retal faz sentido. Né? Então, eu fui fazer esse exame.
Aí fui fazer ultrassom, fui fazer o PSA, pela graça e honra de Jesus está tudo bem, mas veja, ele me preparou para estar aqui. Porque senão eu ia falar de vocês o conhecimento técnico. Eu tratei muito câncer de próstata lá no INCA, no Rio de Janeiro. Eu conheço a doença, mas eu nunca tinha me submetido ao exame. E a palavra que eu queria deixar, antes da gente entrar diretamente no câncer, é que constrangimento mata. Pensa o que eu me culpei de não ter feito esse exame antes. Meu Deus, eu sou médico, como é que eu faço? Como é que eu deixo para fazer só agora? Olha o que eu fiz com a minha vida. Porque passa tudo na sua cabeça nessa hora. Então, é só um testemunho pessoal para a gente andar aqui rapidinho. Então, essa doença benigna da próstata, ela está relacionada à dieta, porque lá no Oriente quase não tem, e nós no Ocidente comemos muita gordura, a gente não come quase verdura, legume, então o Oriente tem pouca próstata doente e nós temos muita. Então, pensa-se na dieta como uma das causas dessa próstata aumentada: diabetes, álcool, obesidade, olha de novo a obesidade aí, e história familiar, né? Não tem relação, ou seja, com câncer. Próstata aumentada não é sinônimo eu vou ter câncer. Não é uma doença pré-maligna. Então, quando o cara disser para você assim, boa, minha próstata está aumentada, eu vou ter que fazer lá, tirar um pedaço dela, porque ela aumentou, não significa que essa pessoa, que esse irmão, vai ter câncer. Não há relação nenhuma, mas aí é que vem o perigo. É porque você acha que está com uma coisa, que é um piquinês, e aí pode ser um Rottweiler. E aí é que nós entramos, então, Então, só para dar uma rápida sintoma desse problema da próstata, é o jato urinário fraco, dificuldade para iniciar o xixi, vai fazer o xixi e parece que não começa, ele hesita, o jato é interrompido no meio, na hora que termina, cai no pé, no dedão, né? Cai fora da privada, quer dizer, cai aqui no teu pé mesmo, né? Sensação de esvaziamento da bexiga, parece que ficou faltando alguma coisa, parece que ainda tem alguma coisa na bexiga, frequência aumentada, você começa a ir mais vezes ao banheiro, que esses fogos sejam gol do River Plate, né? Pelo amor de Deus, né? Quem é Flamengo aqui, me perdoe. Urgência miccional, dá uma vontade de ir no banheiro rápido. Tem flamenguista aqui, ó, que loucura. Mas desde o escura, tá? Fica tranquilo. E acordar de noite para ir ao banheiro. O famoso acordar de noite para ir ao banheiro. É normal ir uma vez no banheiro à noite? É normal ir uma vez no banheiro à noite. Ir muitas vezes é que não é. Se você tomar água antes de deitar, provavelmente no meio da madrugada você vai ter xixi para ir, vai ter vontade de fazer xixi. Mas se você começa, vai uma, vai duas, vai três, é o que a gente chama de noctúria, ou seja, frequência muito alta à noite. Esses são sintomas da doença benigna da próstata. Repare que eu não falei em câncer. Tudo aqui até agora é benigno. E o que complica nessa situação? Você pode parar de urinar subitamente, parou de urinar, a bexiga vai encher, e você tem que ir para a emergência, porque dói pra caramba. Quem já ficou segurando o xixi para fazer, sabe o que eu estou falando, né? Quando a gente não tem onde fazer xixi, começa a segurar, aquilo começa a doer até que você não aguenta mais e extravasa. Mas dói muito segurar o xixi, né? Mas você pode reter porque ela fecha. A uretra fecha. Pensa no canudinho que você botou o dedo e fechou. É exatamente isso. Infecção, homem não tem infecção urinária. Quem tem é mulher. Irmão pegou infecção urinária, médico. Por quê? Tem alguma coisa no trajeto entre a bexiga e o xixi para sair que está interrompendo o fluxo. Então, homem não tem infecção urinária. Pode ser estenose, pode ser infecção da uretra, mas homem não tem infecção urinária. Deu infecção urinária, urologista. Sangue no xixi, coisas menores na vesícula, a bexiga pode ficar com umas bolotas assim, pode ir até uma insuficiência renal, porque você não fazendo xixi direito, esse rim, imagina um cano que não escoa, ele vai acumulando, indo para trás, sobe a coluna, que é a ureter, e chega no rim, o rim começa a encher de água, porque o xixi não sai, você pode fazer uma insuficiência renal. Isso é gravíssimo, né? Além de perder a contratilidade da vesícula. Bem, agora vamos falar rapidamente, que na verdade o câncer de próstata é muito curto. O maior é a hiperplasia. Câncer de próstata, tumor maligno, mais frequente do homem. É câncer, é maligno. Neoplasia de próstata é câncer, ponto. Ah, mas é fraquinho. Não, é câncer. Não subestima esse negócio, né? Maior incidência com o aumento da idade. Quanto mais velho, mais chance de ter, isso é claro, né?
70% dos homens com 70 anos, se a gente pegasse todos os homens que morreram, acima de 70 anos, pegasse a próstata deles e fosse estudar, provavelmente de cada 10, 7 tem câncer. Só que é assintomático. Não se manifestou. É pequenininho, está localizado, mas é para você ver como é um órgão que, com o avanço da medicina, eu creio que nós vamos estar tirando ela fora lá pelos 50 anos de idade, quando fizer uma cirurgia que não tenha prejuízo para o homem, tanto na sua micção quanto na sua vida sexual, porque ele não tem mais função para nós, né? Mas e aquele líquido que é necessário para fazer a ejaculação? Ela só contribui com 25%. 70% vem do testículo. Então, aquele líquido não vai fazer falta, né? Talvez a defesa local, mas ela em si, nós homens vamos adorar o dia que a medicina disser, pode tirar que não tem prejuízo, porque, infelizmente, é uma glândula que vai dar câncer. Não é como a mama da mulher, é pior. Não há na mulher um correlato tão ruim quanto o nosso. O útero da mulher não vai dar câncer porque ela envelheceu, o ovário dela não dá câncer porque ela envelheceu, a mama não dá só em mulher, homem tem câncer de mama. A gente pensa que não, mas a nossa mama pode dar câncer, e não é tão infrequente assim. Tá? Mas, infelizmente, a próstata talvez seja o órgão que nós temos no corpo humano, masculino ou feminino, que é quase garantido ter câncer. Né? Por que não sei, mas é assim que funciona. Né? Os fatores de risco. Altos níveis da testosterona, então aquele irmão que gosta de fazer físico, né? Tem irmãos lá no Florianópolis que eu conheço que gostam muito de jiu-jitsu e de malhação e ficam tomando testosterona para ficar bombado, ou então acha que está com a libido baixou, aí começa a tomar testosterona sem orientação médica, você pode estar alimentando o teu Rottweiler. Toma cuidado com o uso de testosterona sem orientação médica. Né? Dieta rica em gordura, né? E história familiar. Quem tem história familiar de câncer de próstata, a gente tem 2 a 3 vezes mais chance de ter do que a população de homens que não tem história familiar. É um adenocarcinoma, ou seja, é um tumor de glândula, por isso adeno, câncer de glândula. Usa-se um critério chamado Gleason. Quando você faz a biópsia da próstata, você vai lá e olha ela e diz assim, vamos supor que eu tiro uma fotografia aqui do alto de vocês, com muita nitidez, com pouca nitidez e sem nenhuma nitidez. Então, a gente olha para as células do câncer e fala assim, essa célula aqui é próstata, é um câncer de próstata. Isso é um bom prognóstico. É uma célula com cara de próstata, é câncer, mas ela está com cara de próstata. A outra, você fala assim, será que isso é próstata? Parece que é, mas não é. Mas é próstata. Isso já é um prognóstico reservado. E quando você olha e diz assim, que célula é essa? E é câncer de próstata, isso é ruim. Mas isso é na biópsia, é uma coisa mais específica para o médico. É o que nós chamamos de Gleason, que é um critério que se usa para fazer prognóstico. Quanto maior o Gleason, ele vai de 3 a 10, quanto pior o Gleason, pior o prognóstico do câncer. Quadro clínico, e aqui é que vem o risco. Já finalizando, ele é assintomático nos estágios iniciais. Então, você não sente nada. Não tem queixa. Você descobre que tem câncer de próstata por acaso, porque você foi fazer o toque retal de prevenção. Daí o sentido dessa campanha. Porque não dá sintoma. Então, não espere sentir alguma coisa, porque eu tenho 45 anos, porque eu sou homem, porque eu não vou deixar o cara me tocar, porque eu tenho vergonha, porque eu sou macho. Eu ouvi o irmão chamando a macharada toda, né? Macho que é macho, bota lá o dedão, velho. Quem é macho? Porque tem segurança, ué. Pode botar o dedo, eu sei quem eu sou macho, sou homem. Agora, se tu tem dúvida, aí é outra história. Já falei, só fica preocupado no dia que o médico botar as 2 mãozinhas no ombro. Que Deus perdoe a brincadeira, mas é só para a gente descontrair. Né? Então, ela é assintomática no início. Então, não dá sintoma. Aí, o que você faz? Você vai no médico, ele faz o toque e vai descobrir que tem um carocinho. Lembra que eu falei que o câncer dá na parte externa, na capa do tomate? Na pele do tomate? Por isso que o toque retal é importante. Porque é como se a próstata estivesse aqui e o reto está aqui. Ele bota o dedo aqui e ele encosta aqui. Então, ele percebe claramente essa superfície externa da próstata. Por isso que o toque retal é fundamental. Não é porque não temos outro exame para fazer, é que é barato. É muito barato. É muito barato. Ir lá e botar o dedo.
É fundamental o toque retal, gente. É fundamental. E aí você pede o PSA. Então, toque retal mais PSA aumentado, aí a chance de um câncer de próstata fica muito alto. Só que você vai descobrir ele na fase que ele é um pequenez. Fácil de tratar. Mais de 95% dos homens que descobrem o câncer nessa fase estarão vivos após 10 anos. Já no inverso, 5% vai estar vivo após 10 anos. Então vejam a diferença do que é o toque retal na nossa vida. Né? E pense que é fácil. Eu fui dar outro dia, eu cuido de uma casa de recuperação lá em Florianópolis, de irmãos, 2 pastores de uma outra congregação, mas eu faço esse trabalho voluntário lá para eles. E eu fiz um grupo e eu comentei esse assunto. O cara ali de 38 anos, eu não faço. Em mim não vão fazer nunca. A gente escuta isso. Ainda tem esse tipo de postura. Não estou condenando que tenha essa postura, mas eu vou orar para que ele não tenha câncer. Porque essa postura é ruim. Essa postura não traz nenhum benefício. E vamos lá. Então, na fase inicial, toque retal e PSA aumentado. Já nas fases mais avançadas, esse câncer, sabe quando aquele tomate na pele está machucado, ou já está, tem lá umas casquinhas? É exatamente o que acontece com o câncer da próstata. Ele começa a crescer para fora. E quando ele cresce para fora, quem é que ele vai atingir? A bexiga. Ele está encostado na bexiga. O intestino, ele está encostado no intestino. Então, ele começa a pegar outros órgãos. Aí nós chamamos isso de fase avançada. E nessa fase, quase sempre o PSA está alto, que também tem valor prognóstico, então o valor do PSA normal é até 4. Assim, até 4, para não fumante. Para fumante, até 6. Agora, subiu de 4, já começa a ficar alerta. Né? Porque pode ser prostatite, quer dizer, tem outras causas. Mas o PSA ainda é, com toque retal, a melhor forma da gente ir atrás dessa doença. E aí você tem a invasão local, que é isso que eu falei, pega a bexiga, pega cá, e quando ela cai no sangue. Aí, quando ela cai no sangue, é a tal história da metástase, que é o filhote. Pois não. Não. O PSA, ele tem, o normal, na população dos homens, normal, sem preocupação para nós, até 4 nanogramas por decl de sangue. Ou seja, para cada decilitrinho de sangue, tem que ter 4 nanogramas de PSA, daquela substância que a gente chama de antígeno prostático específico. O fumante, isso dá 6. Não é 6 vezes mais, é apenas 2 pontos a mais. Então, é tolerável para o fumante ter um pouquinho o PSA um pouquinho mais alto. Por exemplo, se você é ciclista, anda muito de bicicleta, então, o irmão que trabalha de bicicleta, vai fazer o PSA, vai dar alto, porque está massageando a próstata. Né? Então, a gente pede para o ciclista, para aquele que trabalha com bicicleta, não fazer o PSA, ficar 3 dias sem pedalar, para o PSA dele voltar ao normal. Se você fez o toque retal, por exemplo, como eu fiz, eu tive que esperar 2 dias para fazer o exame de PSA, porque com aquela massagem o PSA aumentou. Então, pois não. Menos, porque é o selim, aquela coisa de você ficar massageando mesmo. A moto, bem menos. É bom parar. 48 horas antes. Porque você pode ter. Pois não? Os dois. Mas não tendo PSA, o toque retal é muito sensível. Mas o PSA sozinho, ele é um bom marcador de rastreamento, a gente usa para rastrear, inclusive, né? Faz PSA em todo mundo. Mas, às vezes, o PSA está aumentado, você faz o toque retal e te tranquiliza, porque o PSA está aumentado por outra razão. Então, o PSA não é específico. Se o toque retal mostrar câncer, é câncer. É provável que aquele nódulo, veja, o toque retal, ele pega o câncer bem no início. Ele pega um nódulozinho pequeno. Às vezes o PSA está normal. Entende? É o toque retal.
Nunca mais voltou. Mas é exatamente, eu sei o que o senhor sentiu, porque eu senti a mesma coisa. E, na verdade, eu fiquei vigiando para ver se ele não baixava a calça. Em suma, o toque retal é muito, muito sensível, fácil, rápido, desconfortável, porque ele massageia a próstata. Não é pela introdução do dedo, né? As pessoas falam assim, mas as mulheres fazem esse exame desde cedo. É verdade, elas desde cedo vão para a ginecologista, são submetidas ao exame. Só que lá elas fazem exame onde é bom, né? A gente faz exame onde é ruim. Quer dizer, elas não entenderam essa diferença. É diferente o negócio. Mas vamos lá. Então, localmente avançado, aí quando o tumor cai no sangue, vai dar metástase, o mais comum é para o osso, dói muito. Câncer de próstata com metástase de osso dói muito. Eu tratei de algumas pessoas. Mas aí eu lembro de uma mulher que tinha metástase de mama, e ela me chamou e disse assim, doutor Saraiva, o osso dói. O osso dói muito, mas nada dói como a alma. Eu nunca esqueci dessa frase. Para ver como Deus é bom, como Ele cuida do que é pior na nossa vida. Mas vamos lá. Então, localmente avançado, pode haver sintomas urinários, e aí você tem a dúvida, será que eu estou com câncer ou estou com aquela tal de doença benigna da próstata? Mas quando dá sintoma o câncer, geralmente ele já avançou. Então, não fique subestimando esse exame. Bem, o tumores com metástase pode levar a dor óssea, fratura, o cara está caminhando e quebra o osso, porque aquele osso se destrói pela metástase, né, e queda do estado geral. Então, toque retal, PSA maior que 4, ultrassom e ressonância também são úteis para fazer o diagnóstico, né, embora não substituam. Os três juntos são muito importantes. Se você puder fazer toque retal, PSA e ultrassom, vai dar para o urologista muita informação e deixar você tranquilo. Depois a biópsia, para confirmar. Às vezes você tem que fazer biópsia porque esses exames não foram conclusivos e o médico pede biópsia, então nem sempre pedir biópsia é para confirmar um diagnóstico, mas é porque é necessário. Pois não, irmão? Boa pergunta. Fez todo tudo normal. Inchaço, no caso, que é a próstata que incha, né? Sim. Então, durante o dia, como a gente está caminhando, tem exercício físico, então daí é normal. E durante a noite, então daí tem aquela dificuldade para urinar. Bem, assim, PSA normal, toque retal normal, ultrassom normal, dificuldade para urinar à noite, não sei. Aí aquela história do especialista, né? Do urologista. Não sei explicar. Não li nada, confesso ao senhor que li muita coisa para estar aqui hoje, e até porque terça-feira também vou apresentar esse estudo lá na outra igreja, lá em Florianópolis, e eu não vi nada relacionado a isso. Eu não li nada sobre aumento transitório da próstata, porque seria assim, de noite inchou e de dia murchou, vamos botar um exemplo assim, seria a ideia essa. Eu não li nada sobre isso, então eu confesso ao senhor que acho que essa resposta que o colega deu, eu vou respeitar, mas eu não li nada sobre isso. Eu ficaria fazendo exame a cada 6 meses. Exatamente, porque eu não acredito, assim, como ele disse, medicina eu aprendi muito cedo que nem sempre nem nunca, mas fico na dúvida desse tipo de explicação que ele deu para a próstata, fico na dúvida. Eu investigaria mais, eu faria chama-se uretrografia, né? Ureteroscopia, que a gente olha por dentro, para ir até a bexiga. Esse é um exame que eu acho importante que o senhor faça. Pode ter uma estenose na uretra, às vezes, e não na bexiga. E não na próstata, quer dizer. Não. Então, o que eu acho que o irmão pode tentar investigar é se não tem estenose no canal da uretra.
Então, imagina um canudo que tem no meio dele tem alguma coisa que está interrompendo o fluxo. Eu acho que, pela idade que o senhor começou a ter problema e pelo histórico, eu acho que o senhor vai encontrar problema na uretra, mas não na próstata. O doutor sabe como é que eu faço para passar num exame que eu fazia, hoje eu sou aposentado, né? Sim. Que eu fazia para passar num exame, na hora de fazer no caso de trabalhar, para fazer... Admissional. Sim. Eu rodava em todos os exames de urina, eu rodava por causa dessa infecção na urina. Sim. Aí, como eu sabia que eu rodava, eu levava a urina do meu irmão, já... Assim eu fazia para poder conseguir a vaga e para poder trabalhar. Absurdo, né? Durante o dia. Hã? Quando a gente urina normal durante o dia, Tá. à noite o cara levanta 3, 4 vezes para ir. Isso é normal? Não. Não é normal. Não. Veja, não é doença, mas não é normal. O que eu quero dizer com isso? Por que eu estou urinando mais à noite quando era para não urinar? Repara que poucas crianças levantam para urinar à noite. Raramente você, quando é criança, jovem, levanta para urinar de noite. Isso começa a acontecer com a idade depois dos 40 anos. Por causa daquilo que eu falei. Provavelmente a próstata está aumentando de tamanho. Como ela fica embaixo da bexiga, o que acontece? Ela pressiona. Então, ela dá um estímulo de urinar muito mais rápido, porque é como se a bexiga ficasse menor. Então, o volume de urina que antes era vamos supor, 500 ml caberia naquele copo, esse copo, por causa do tamanho da próstata que aumentou, esse copo virou 350. Então, você passa a urinar com menos xixi dentro da bexiga. Então, urinar várias vezes à noite, a gente chama de noctúria. Por exemplo, tem gente que tem o hábito de tomar água antes de dormir. Vai deitar e toma um copo d'água. Depois dos 40, isso é sinônimo de acordar para fazer xixi à noite. Entende? Ar-condicionado. Se você está trabalhando no ar-condicionado, você faz mais vezes xixi, porque você sua menos. Né? Mas do xixi sai mais amarelo, porque você desidratou. Aliás, a título de curiosidade, qual é a cor ideal do xixi? A cor da água. Se o irmão quer saber se está hidratado, água é o maior remédio do homem. 70% do nosso corpo é água. 70% do nosso corpo é água. Por incrível que pareça. Só 30% é osso, pele, tecido. 70% é água. Fez xixi, o xixi está amarelo, você já está muito desidratado. Então, aquela cor de palhinha clara, né, é a cor ideal do xixi. Tá. Bom. Bem, eu não falei das doenças por causa do tempo, né? Não tinha como falar de todas as doenças. O diabético, o que é o diabético? Rapidamente, o diabético é aquela pessoa que tem uma deficiência de insulina, então o açúcar sobe no sangue. Esse açúcar que sobe no sangue, quando ele passa no rim, ele puxa água. O nosso rim, até um volume de 180, até 180 de açúcar no sangue, o açúcar não sai pelo xixi. Passou de 180, ele começa a sair no xixi. Ele puxa água. Então, é por isso que o irmão faz mais xixi. Porque o açúcar está alto. Se o irmão está fazendo muito xixi na diabetes, controla o açúcar. O açúcar não está bem controlado. É um sinal de que o açúcar está alto. Tá? Só para terminar rapidamente aqui, né? Então, a biópsia, e aí é feito o estadiamento TNM. T, tamanho do tumor, N, se tem algum gânglio, e M é a metástase. Né? O tratamento pela uretra, que é endoscopia, cirurgia, radioterapia, bracterapia, vigilância ativa. Às vezes você não faz nada, fica só acompanhando a cada 6 meses para ver se aquilo vai evoluir ou não. Bloqueio, ou seja, tomar remédio para não deixar a testosterona, que a gente chama de castração. Então, você toma remédio para inibir a produção de testosterona. Né? A crioterapia, que é um tratamento muito novo, que não tem ainda exatidão, e ultrassom de alta frequência. E aqui tem uma foto do toque retal, mostrando ali, se vocês olharem para trás, talvez vocês cheguem melhor do que lá. Então, está ali porque que o toque retal é interessante. Você entra pelo reto do homem e consegue tocar na próstata, que está aqui. Ó. Você vê que a ponta do dedo dele está exatamente na próstata. Por isso que é o exame mais importante para nós. E a mensagem que eu queria deixar em relação à próstata
é que constrangimento que me acompanhou durante anos poderia ter me matado. Então, constrangimento mata. O urologista é um médico como eu. Normalmente, se ele for de 1,90 m, fuja. Mas se ele for de 1,70 m que nem eu, pode ir tranquilo, o dedo é pequeno. Não é o dedo, é a massagem. É aquilo que o irmão falou. O que incomoda é a massagem. Mas o exame é tranquilo. Aí eu vou orar por ti. Irmãos, era essa... Oh, pois não. Tem pessoal... Perdão, eu não escutei. Sim, a questão da hidratação. Qual é o melhor solvente? Qual é o melhor solvente que existe? Água. Então, se você tem secreção no pulmão, água. Se você tem urina que está cheia de pouca água, de cristais, vai fazer cálculo. Água. Água é um grande remédio. Água é um grande remédio. No verão, 3 litros. Não toma por causa do jejum que o senhor faz? É um mau hábito, tá? Assim, é como eu lhe disse, não vou dizer, o senhor está com que idade? 67. O senhor chegou aos 67 desse jeito. Eu não posso garantir que chegue aos 80 desse jeito. Mas eu sugiro tomar água, porque a água é importante. Evita um monte de coisa. Inclusive, ele limpa a bexiga. Irmãos, eu acho que a gente até avançou bastante na hora, e eu sei que a gente talvez, nem sei se vai ter o segundo tempo, né, pelo horário, e a gente pode deixar para outra ocasião. O segundo tempo que eu ia trazer é um tema muito importante para nós cristãos, que tem sido muito debatido, que é a questão da depressão e da ansiedade entre nós cristãos, se cristão genuíno pode ou não ter depressão. Mas se a gente não tiver tempo, pastor, não tem problema, fica à disposição para a gente falar sobre isso em outra ocasião, tá bom? Agradeço muito a atenção de vocês, que Deus os abençoe enormemente.